Salmo 127. Diz assim a palavra do Senhor no verso 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Deixa aberto aí, fecha os olhos. Senhor Deus, carecemos de Ti e da Tua graça. Vem nos socorrer e vem nos ajudar nesses dias difíceis. Vem derramar a Tua graça sobre o Teu povo, que sofre sob o jugo do pecado, do diabo, desse mundo mau, desse governo corrupto. Ampara-nos, ajuda-nos e dilata os nossos olhos para as verdades celestiais. Traz concentração agora, temor, tremor e santa reverência, porque aquele que aqui está é 3 vezes santo e é digno da mais alta honra, do mais alto louvor, da mais alta reverência. É o Senhor dos senhores, Rei dos reis, a quem devemos obediência, submissão, respeito. Faz Teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para Si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, presta atenção aqui. Gostaria muito da atenção de vocês. Ninguém andando e conversando agora, por favor. É importante nós sabermos que, como cristãos, nós temos prioridades. Não vivemos uma vida aleatória, a esmo. Nós não damos tiros no ar. Temos princípios, regras, critérios a serem observados e obedecidos. E a principal regra que é posta sobre os conversos, os santos, os salvos, é que a prioridade deles é a vontade de Deus, e não a deles, é o reino de Deus. Na matemática de Deus, nós fazemos primeiro para Ele, depois para o próximo, e em terceiro para nós. A maneira de prosperarmos, sermos bem-sucedidos, vitoriosos em nossos empreendimentos, não é como do ímpio, porque Jesus diz: não andeis ansiosos, preocupados, afadigados, perguntando o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois são os gentios, ímpios, incrédulos, que buscam todas essas coisas. E vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitai de todas elas. Mas com vocês, essa não é a maneira de vocês ganharem a vida, terem sucesso nos empreendimentos. A maneira de terem sucesso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, o sucesso no empreendimento, no trabalho, no projeto, te serão acrescentadas. Se você não entender essa lei que rege, que ampara, que sustenta nossos projetos, você sempre vai fracassar em tudo que você botar a mão. Tudo que você botar a mão, você está fadado ao fracasso, porque os seus projetos, sonhos, empreendimentos, passam por essa lei, estão sujeitos a essa lei, a lei da prioridade. E se ela não se alinhar, harmonizar com essa lei, tudo
tudo que você fizer, se você for um cristão, você está fadado ao fracasso. Sonho de um casamento, da compra de um imóvel, o sonho de um curso superior, o sonho de aquisição de um bem, o sonho de abertura de uma empresa, de um projeto, de um ministério, qualquer que seja, tem que passar por essa lei. Tem que estar sujeito a essa lei, a lei da prioridade, porque senão vai fracassar. Isso aqui não é uma opção, é um dever, e assim o Senhor estabeleceu para o seu povo. Portanto, todos os nossos projetos, sonhos, metas, devem passar pela vontade de Deus, dar prioridade na vontade de Deus, e é mais ou menos isso que esse salmo cita. Vamos discorrer um pouco ele, e você vai aprender um pouco sobre o Salmo 127. Davi foi o maior escritor dos salmos, o maior número de salmos foi escrito por Davi. Entretanto, o Salmo 127 foi escrito por Salomão, o rei Salomão. Provavelmente a época que Salomão escreveu este salmo, era a época que ele estava construindo o templo, e talvez construindo também a sua casa. Por isso vamos ter no salmo algumas referências à casa, guardas, soldados, templos. Ele devia ter escrito isso no momento em que estava edificando o templo. E esse salmo também era usado, é um salmo de romagem, onde os israelitas se pautavam quando voltaram do cativeiro, para darem prioridade também à construção do templo. Basicamente, o que trata o salmo? Que a prioridade da igreja é fazer a vontade de Deus, que a nossa vida tem que estar em acordo, de acordo com a vontade de Deus, alinhada com a vontade de Deus, que nós temos que colocar como prioridade na nossa vida o reino de Deus e a sua justiça. Talvez você ouve isso e não sabe o que quer dizer, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, os interesses do reino, trabalhar pelo reino, a prioridade nos interesses do reino. Que reino, que interesses são esses? A vontade de Deus. Que vontade é essa? A pregação do evangelho, a santificação, o culto público, a leitura da palavra, a vida de oração, as obras de caridade, as missões, as necessidades dos irmãos, a necessidade de estar presente no culto, me envolver com as atividades da igreja, com os interesses do reino de Deus. É isso que eu devo buscar, é isso que deve ser prioridade. Socorrer os necessitados, pregar para os perdidos, visitar os doentes, evangelizar pessoas, contribuir financeiramente, dízimos e ofertas, contribuir com projetos sociais e projetos missionários. Isso é a prioridade. Minha santificação, em detrimento do entretenimento, os cultos públicos, em detrimento, no lugar de atividades triviais, como aniversário da cunhada, do cachorro, da sogra. É isso que é a prioridade, servir a Deus e a sua vontade. É isso que o Salmo trata. E ele vai começar aqui, primeiro, falando dos projetos. Vamos ver aqui, projetos. Verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele vai começar mostrando que a nossa vida deve estar toda construída debaixo da vontade de Deus. E ele começa falando da vontade de Deus com relação aos projetos. Salomão estava construindo, talvez construindo o seu palácio, e talvez construindo o templo.
Ele tinha um projeto, estabelecer um reino, um trono, um palácio e um templo. Mas ele está dizendo, é impossível ter sucesso nesse projeto se o Senhor não estiver nele. Se o Senhor não edificar a casa, edificar é erguê-la, construí-la, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não for a base do meu projeto, se o Senhor não for a pedra angular do meu projeto, em vão eu trabalho para esse projeto. Se o Senhor não for prioridade na minha vida, é vã as minhas tentativas. Essa é a ideia. Se você tem um projeto, se você estabeleceu uma meta, que é de se casar, ou de construir, de ficar uma empresa, ou de adquirir um imóvel, qualquer que seja, mas o Senhor não é a base disso, o Senhor não é o alicerce, o Senhor não está nisso, sobre isso, o Salomão diz, é vão. A palavra vã aqui quer dizer, é inútil, você vai fracassar, você não será bem sucedido, essa ideia. Se ele não for a base, se ele não for o fundamento. Quantas pessoas iniciam obras, projetos, sonhos, metas, sem que o Senhor participe, sem que os critérios sejam bíblicos, sem adotar princípios bíblicos, sem que o fundamento do projeto seja a palavra, seja Cristo, seja a sua vontade, sem que o Senhor se envolva e participe. Ou esses projetos são às custas do reino, é um trabalho feito às custas do reino, um casamento às custas do reino, um curso, uma meta, às custas da vida de oração, às custas do culto público, às custas do evangelismo, às custas da santificação. O Senhor diz que o que assim o faz em vão. E o termo aponta para o quê? Em vão trabalham os que edificam. Significa o quê? Quando o Senhor não está no projeto, é aquele tipo de pessoa que sempre começa, ele até começa, mas por o Senhor não ser a base, o alicerce, ele jamais conclui. Ele nunca conclui. Em vão. Inútil você se esforça, inútil você trabalha, inútil você planeja. Sempre ele inicia um projeto, mas ele não conclui. Ou ele consegue concluir, é igual ele consegue construir a casa, mas ele não consegue morar na casa. Quando ele termina, outro toma a casa, compra a casa, tem que vender a casa, tem que estar na casa. Ou um terceiro, ele constrói, compra a casa, termina a casa, mas não consegue morar na casa, desfrutar da casa. São esses. E nós vemos um bocado de irmãos assim, correndo desenfreadamente, trabalhando incansavelmente, pondo metas, obstinados, obcecados pelo seu projeto, mas sem critérios bíblicos, sem estar debaixo da vontade de Deus. E o que acontece? Em vão edifica, inútil trabalha, jamais conclui, jamais tem sucesso, jamais desfrutam. Porque é a lei da prioridade. Se ele não obedecer à lei da prioridade, ele não vai desfrutar. São esforços inúteis.